Fala galera, meu nome é Marcel. A gente vai resolver um problema de produção utilizando a programação dinâmica determinística. O problema é o seguinte: uma determinada fábrica precisa definir quanto deve produzir de um determinado produto X nos próximos 3 meses. A empresa deve determinar a quantidade a ser produzida no início do mês e a capacidade de produção é limitada, só podendo ser produzidos 0, 5 ou 10 produtos. Como política, a empresa adotou que toda a demanda deve ser atendida, seja pelos produtos estocados produzidos no mês anterior ou pelos produtos produzidos no mês atual. Porém, o estoque é limitado em até 6 unidades. Os custos envolvidos no processo de fabricação são os custos fixos para disparar a produção de R$ 4,00 e os custos unitários de R$ 2,00 por unidade produzida. Além desses, também é levado em consideração o custo unitário de estocagem, 0,75 por unidade estocada, e o objetivo da empresa é minimizar os custos criados para atender essa demanda. A demanda para os 3 meses são representadas segundo essa tabela. Então, para o mês 1, a gente tem uma demanda de 5 unidades, para o mês 2, a gente tem uma demanda de 2 unidades, e para o mês 3, a gente tem uma demanda de 11 unidades. Então, resumindo um pouco do problema, primeiro a gente tem que definir quanto de X produzir nos próximos 3 meses, né? Esse é o nosso problema. A capacidade de produção, que é de 0, 5 ou 10 unidades, é uma das restrições. Toda demanda deve ser atendida. O estoque máximo é de 6 unidades. O custo fixo é R$ 4,00 e o custo unitário é R$ 2,00. Esses custos estão atrelados à produção. E o custo unitário de estocagem é 0,75 centavos. E aí essa tabelinha que resume a nossa demanda por mês. Falando um pouco sobre o que é programação dinâmica, né? Programação dinâmica é um método que busca otimizar um problema dividindo em etapas, onde em cada etapa serão avaliados os possíveis estados que o sistema pode se encontrar. A ideia é que se busque identificar quais seriam os melhores estados em cada etapa e então tomar a decisão com base no objetivo de otimização. Então, uma etapa ela pode ser uma decisão, uma interação, um período de tempo, por exemplo. No nosso caso, as etapas serão os meses. Então, o mês 1 vai ser a etapa 1, o mês 2 vai ser a etapa 2 e o mês 3 vai ser a etapa 3. Um estado, por sua vez, representa as condições que o sistema pode estar. Pode ser a quantidade em estoque, uma cidade no itinerário, por exemplo. No nosso caso, serão as quantidades em estoque. Então, a gente tem um máximo de estoque de 6 unidades e o nosso produto ele pode variar de 0 até 6 unidades em estoque de um mês para o outro. Definindo a função de recursividade, nós temos que ft de y é igual a minimizar os custos de produção de x mais os custos de estoque de z mais ft mais 1 de z, onde y é o estoque no período t, z é o estoque no início do período t mais 1, x é a produção no período t e z é igual a y mais x menos a demanda, onde y é o estoque e x é a produção, menos a demanda, que é a demanda do meu período. Resumindo um pouco isso, nós temos que ft de y seria igual a minimizar o cp de x, que seria o custo de produção, mais 0,75z mais f de t mais 1 de z, onde cx seria igual a 4 vezes k mais 2 vezes x, onde 4 é o meu custo fixo e 2 é o meu custo variável por unidade produzida. Então, o k é uma variável binária que a gente multiplica o 4, que seria o meu custo fixo, onde k seria igual a zero se x for igual a zero. Se eu não for produzir nenhuma unidade, eu não vou ter esse custo fixo, mas se eu decidir produzir a partir de uma unidade, eu já vou ter esse custo fixo. Portanto, se x for maior do que zero, o k é igual a 1. Entrando um pouco na resolução, a nossa primeira etapa do nosso problema é a nossa etapa artificial. Então, a gente definiu como nós temos possibilidade de chegar com até 6 em estoque no último período. Nós temos que F4 de W, onde W varia de 0 até 6, é igual a 0, pois é a nossa etapa artificial e ela sempre vai assumir o valor 0. Iniciando a etapa 3, que tem demanda 11, a gente tem que F3 de 0, né,
é impossível, é infactível, por quê? Porque a demanda ela não pode ser satisfeita mesmo que eu produza o máximo da minha capacidade da minha fábrica. Então, se eu produzir 10 produtos, 10 ainda é menor do que 11 e eu não consigo produzir, não consigo atender a minha demanda. Portanto, nesse caso, essa solução eu não posso chegar com zero na etapa 3. Então, eu tenho que chegar com alguma unidade em estoque. Se eu chegar com nenhuma unidade em estoque, o meu problema é infactível, eu não consigo resolver. Então, chegando com uma unidade em estoque, que é F3 de 1, a demanda só pode ser atendida se forem produzidos 10 produtos. Então, F3 de 1 é igual a minimizar custo de produção de 10 mais 0,75 multiplicado por 0, que seria a quantidade de estoque no meu estado futuro, mais F4 de 1 mais 10 menos 11, que seria o meu estoque atual, mais 10, que seria a minha produção, menos 11, que é a minha demanda, por isso que dá 0. Que, resumindo isso, né, seria igual a 4 vezes 1, que seria o meu custo fixo, mais 2 vezes 10, que seria o meu custo variável da produção desses 10 produtos, mais 0,75 vezes 0, já que eu não botei estoque, mais F4 de 0, que seria o estado futuro chegando com o estoque 0. O valor de F3 de 1, então, fica 24, e a minha decisão seria produzir 10 unidades. Na etapa 3, continuando a etapa 3, a gente tem que F3 de 2, né? Nós vamos agora fazer o cálculo quando eu chegando na etapa 3 com 2 unidades em estoque. Então, a minha demanda só pode ser atendida se forem produzidos 10 produtos, já que minha demanda é 11. Se eu produzir nenhum, eu não vou conseguir atender. Se eu produzir apenas 5, eu também não vou conseguir atender. Então, eu preciso produzir 10 para poder atender minha demanda, obedecendo a política da empresa. Então, F3 de 2 seria igual a minimizar CP de 10, que seria o custo de produção dos 10, mais 0,75 vezes 2 mais 10 menos 11, que seria o meu estado atual, mais a minha produção, menos a minha demanda. A mesma coisa seria a função de 2 mais 10 menos 11, que seria igual a 4 vezes 1, que seria o meu custo fixo, mais 2 vezes 10, meu custo variável de produção, mais 0,75 vezes 1, agora a gente vai ter uma unidade em estoque para o estado futuro, mais F4 de 1, que seria a minha função de recursividade do estado seguinte, chegando uma unidade em estoque. Portanto, F3 de 2 seria igual a 24,75 e minha decisão seria produzir 10 unidades. Fazendo agora a função de recursividade da etapa 3, chegando 3 unidades em estoque, a gente continua com a regra de que a demanda só pode ser atendida se forem produzidos 10 produtos, tendo em vista que se for produzido menos do que isso, 5 ou 0, a gente não vai conseguir atender a demanda de 11. Portanto, a gente tem que F3 de 3 seria igual a minimizar o CP de 10, o custo de produção de 10, mais 0,75 vezes 3 mais 10 menos 11, mais F4 de 3 mais 10 menos 11, que seria igual a o custo de produção, que seria 4 vezes 1, custo fixo, mais 2 vezes 10, que seria o custo unitário, mais 0,5, que é o custo de estoque, vezes 2 unidades que eu vou ter em estoque, mais a função de recursividade F4 de 2, que seria a função de recursividade do estado seguinte, chegando com 2 unidades. Portanto, F3 de 3 vai ser igual a 25,50, que a minha decisão seria produzir 10 unidades. Continuando ainda na etapa 3, a gente vai fazer agora para o estado 4 na etapa 3. A demanda novamente só pode ser atendida se forem produzidas 10 unidades e a gente vai fazer o mesmo cálculo que a gente fez para os estados anteriores. Portanto, a minha função vai ter o valor de 26,25 e a minha decisão também seria produzir 10. Chegando com 5 unidades em estoque no período 3, agora que seria F3 de 5, nós vamos continuar com aquele problema de que eu teria que produzir apenas a partir de 10 unidades. Porque se eu produzir 5 mais 5 eu ainda não consigo atender minha demanda de 11. Portanto, vamos fazer o mesmo cálculo, o cálculo do custo de produção de 10. E F3 de 5 vai ter um valor de 27, sendo a minha decisão produzir 10 unidades. Continuando na etapa 3, a gente tem que F3 de 6
a demanda só pode ser atendida se forem produzidos 5 ou 10 produtos. Portanto, nesse caso, como 5 mais 6 é igual a 11, eu posso produzir apenas 5 unidades que eu vou conseguir atender minha demanda. Portanto, agora eu tenho duas opções de escolha de produção, de decisão. Portanto, o F3 de C seria minimizar, que seria o menor valor entre essas duas funções. Então, eu tenho CP de 5, no caso a de cima, a gente vai ver que é a produção de 5 produtos, a minha decisão de 5, e ela tem esse custo de 14. Então, é CP de 5 mais 0,75 vezes 6 mais 5 menos 11, mais F4 de 6 mais 5 menos 11, que seria igual a 4 vezes 1 mais 2 vezes 5 mais 0,75 vezes 0, mais F4 de 0, que seria o meu estado na etapa futura, que seria chegando com 0 em estoque. Isso teria valor igual a 14. Se eu tiver decidido, calculando agora a decisão para produzir 10 produtos, a gente tem o custo de produção de 10, que seria 4 vezes 1 mais 2,5, mais 0,75 vezes 5, mais F4 de 5, que seria igual a 27,75. Como o meu objetivo é de minimizar, eu vou escolher o valor menor, que no caso é o 14, que seria a minha decisão de produzir 5 unidades. Portanto, o meu F3 de 6 seria igual a 14 e a minha decisão é produzir 5 unidades. E aí, resumindo um pouco a etapa 3, a gente tem, primeiro, que F3 de 0 é infactível, porque a demanda não pode ser satisfeita. F3 de 1 tem um valor de 24 e minha decisão é produzir 10 unidades. F3 de 2 é 24,75, minha decisão é produzir 10 unidades. F3 de 3, meu valor da minha função é 25,50 e a minha decisão é produzir 10 unidades. F3 de 4, o valor é 26,25 e a minha decisão é também produzir 10 unidades. F3 de 5, o valor é 27 e a minha decisão é produzir 10 unidades. E F3 de 6, o valor é igual a 14 e a minha decisão é produzir 5 unidades. Indo agora para a etapa 2, a gente tem que F2 de 0, a demanda só pode ser atendida se forem produzidos 5 ou 10 produtos. Porém, se eu produzir 10 produtos, a restrição de estoque não será respeitada. Por quê? Porque 10 menos 2, que é a minha demanda, seria igual a 8. 8 extrapola o meu estoque e meu máximo é 6. Portanto, a gente só vai fazer o cálculo para a produção de 5 unidades. Então, F2 de 0, que seria eu chegando com 0 em estoque na minha etapa 2, vai ser igual a minimizar CP de 5, que é o meu custo de produção de produzir 5 unidades, mais 0,75 vezes 0 mais 5 menos 2, que seria a minha quantidade em estoque, mais F3 de 0 mais 5 menos 2, que seria igual a 4 vezes 1, que é meu custo fixo, mais 2 vezes 5, que é meu custo variável de produção, mais 0,75 vezes 3, que é meu custo de estocagem, mais F3 de 3, que é o valor da minha função, chegando em 3 com 3 em estoque, chegando na etapa 3, no mês 3, com 3 unidades do produto em estoque. Portanto, o F2 de 0 tem um valor de 41,75 e a minha decisão é produzir 5. Calculando agora F2 de 1, a demanda só pode ser atendida se forem produzidos 5 ou 10 produtos, porém se produzirmos 10 produtos, a restrição de estoque não será respeitada, pois 1 mais 10 menos 2 seria igual a 9 e o meu máximo de estoque é 6, que seria o mesmo caso do F2 de 0. Portanto, a gente vai fazer o cálculo apenas para produção de 5, e o valor seria 43,25, e a minha decisão seria produzir apenas 5 unidades. Continuando na etapa 2, vamos agora calcular o F2 de 2. Então, para chegar com 2 unidades em estoque no mês 2, então seria na etapa 2, chegando com o estado 2, se eu produzir 10 produtos, a restrição de estoque não será respeitada, pois 2 mais 10 menos 2 seria igual a 10, o que extrapolaria. Porém, se eu produzir 5 produtos, a minha restrição vai ser respeitada, e se eu produzir 0 produtos, a minha restrição também será respeitada. Portanto, F2 de 2 seria igual a minimizar CP de 0, que seria minha decisão produzir 0, e CP de 5, que seria minha restrição produzir 5. Portanto, seria CP de 0 mais 0,75 vezes 2 mais 0 menos 2, que seria meu estado futuro, mais F3 de 2 mais 0 menos 2,
que seria igual a zero, já que eu estou produzindo nada, então o meu custo de produção também é zero, mais 0,75 vezes zero, que seria o meu estoque no futuro, mais F3 de zero, que seria a quantidade de estoque, nada em estoque, chegando na etapa 3. Porém, a gente tinha visto anteriormente que F3 de zero é infactível. Portanto, essa equação ela está descartada. Na etapa 2, eu só vou poder decidir produzir 5, já que se eu decidir produzir 0, F3 de 0 é infactível. Portanto, essa solução é infactível. Sendo assim, nós vamos ter que F2 de 2 é igual a 44,75 e a minha decisão é produzir 5. F2 de 3, calculando agora F2 de 3, se produzir 10 produtos, a restrição de estoque não será respeitada. 3 mais 10 menos 2 é igual a 11. Portanto, meu estoque máximo é 6, essa restrição não vai ser respeitada. Nesse caso, a gente tem F2 de 3, seria minimizar a minha decisão caso eu decidisse não produzir ou produzir apenas 5. Nesse caso, o valor da minha função produzindo nenhuma unidade seria 24,75 e o valor produzindo 5 unidades seria 32,50. Como minha função é minimizar, nós vamos escolher o menor valor, que seria 24,75, e a minha decisão é não produzir. Portanto, F2 de 3 é igual a 24,75, tendo como decisão não produzir. Calculando agora F2 de 4, se produzir 5 ou 10 produtos, a restrição de estoque não será respeitada. Porque 4 mais 5 menos 2 é igual a 7 e 4 mais 10 menos 2 é igual a 12. Portanto, a gente só vai calcular a decisão de não produzir. F2 de 4, então, seria igual a 26,25 e a minha decisão é não produzir. A mesma coisa acontece para F2 de 5, já que estouram os estoques. Eu só vou calcular a minha decisão de não produzir. F2 de 5 é igual a 27,75 e a minha decisão é não produzir. Por fim, vamos calcular F2 de 6 na etapa 2, que, assim como F2 de 4 e F2 de 5, eu só posso produzir 0, pois senão minha restrição de estoque não será respeitada. Portanto, eu vou calcular e F2 de 6 será igual a 26,25 e a minha decisão é não produzir. Resumindo a etapa 2 e os valores e minhas decisões, F2 de 0 é igual a 41,75, F2 de 1 é igual a 43,25, minha decisão seria produzir 5, F2 de 2 seria igual a 44,75 com a decisão de produzir 5. F2 de 3 seria igual a 24,75 e a minha decisão é não produzir. F2 de 4 é igual a 26,25 e minha decisão é não produzir. F2 de 5 é igual a 27,75 e minha decisão é não produzir. E F2 de 6 é igual a 29,25 e minha decisão também é não produzir. Avançando agora para a etapa 1, a gente tem uma demanda de 5 e um estoque inicial de 0. Portanto, a gente só vai calcular o F1 de 0. O F1 de 0, a demanda só pode ser atendida se forem produzidos 5 ou 10 produtos. Já que minha demanda é 5 e meu estoque inicial é 0, a gente só pode avançar, só pode atender minha demanda se eu produzir pelo menos 5 produtos. Portanto, F1 de 0 é igual a minimizar CP de 5, que seria a minha decisão de produzir 5 ou minha decisão de produzir 10. Então, produzindo 5, decidindo produzir apenas 5, a gente tem um valor de 55,75 e produzindo 10 eu tenho um valor de 55,70. Portanto, como minha função é de minimizar, F1 de 0 seria igual a 55,50. Esse valor é o menor custo possível. A minha função está otimizada e a minha decisão é produzir 10 unidades. Portanto, agora, realizando o caminho de volta do nosso problema, entendendo o nosso problema, a gente tem que da etapa 1, onde tem a demanda 5, a gente tem um estado inicial 0, a gente decide produzir 10 e chega na etapa 2 com 5 unidades em estoque, depois a gente decide não produzir e aí a demanda vai consumir 2 unidades e nós vamos chegar na etapa 3 com 3 unidades em estoque, depois a gente decide produzir 10, então 10 mais 3 é 13, a demanda vai consumir 2 unidades e nós vamos chegar com 2 unidades com 11 unidades, nós vamos chegar com 2 unidades na etapa artificial.
E a resposta do nosso problema é que o menor custo possível para atender a demanda é R$ 55,50. Deve-se produzir 10 unidades no primeiro mês, nenhuma unidade no segundo mês e 10 unidades no terceiro mês. Ao fim dos 3 meses, sobrarão 2 produtos em estoque. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre programação dinâmica. E se inscreve aí no canal. Até a próxima aula. Se inscreve no canal e dá um like no nosso vídeo.